Bom, vamos começar conversando. Então, deixa eu explicar por que eu estou aqui. Teve o congresso da ANAPAR, que foi agora em São Paulo, na semana retrasada, e eles pediram que a gente repercutisse algumas coisas do congresso, tá? Então, nós que somos da Unidas-Prev, nós decidimos que tinha dois assuntos que a gente devia trazer aqui para o Rio de Janeiro, que tem a ver com o interesse geral. Um é esse que foi apresentado por um professor chileno chamado Andrés Uchthoff, que é da Universidade do Chile, tá? Essa palestra depois vai ficar aqui, porque ele disponibilizou para a gente, vai ficar aqui com o pessoal da Pós-Vale, e vocês, se quiserem, distribuem aí para quem pedir, tá bom? E a outra palestra que nós vamos fazer na semana que vem é sobre a CGPAR 25, que fala de fundos, operadoras de fundo de pensão, etc. Tá? Pode não interessar a todos, mas... Será na quarta-feira? Quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem para nós É terrível. é o dia inteiro. É a festa. Pois é. Mas sempre tem, para alguém vai ser, né? Por exemplo, hoje após Furnas, que tem muita gente na Unidas-Prev, não pode, porque eles têm uma assembleia. Então... Então a gente está filmando e depois, se vocês quiserem, levam e passam lá para o guia, né? Ou para a sua associação a FBB, desculpa. Então, se quiserem, depois podem pegar uma cópia e passarem lá, tá? Bom, essa apresentação, ela tem um viés. O Andrés é do Partido Socialista, então ele obviamente tem uma visão crítica, bastante crítica com relação à reforma chilena previdenciária. Mas não importa, eu andei fazendo outras pesquisas para dar também, como acadêmico, a gente tem que dar os dois lados sempre, mas ele tem dados quantitativos muito interessantes e muito importantes para a gente poder trabalhar. Então, essa reforma chilena de pensão, de previdenciária, é uma apresentação que vai tratar dessa mudança que foi feita na época lá do Pinochet ainda, tá? Então foi em 1981, 82, e não houve discussão nem na academia, nem na sociedade civil, foi implantado diretamente. E ela tem uma lógica. A lógica da alteração chilena é uma lógica que faz um paralelo muito grande com o que a gente está vivendo hoje aqui. Porque a Previdência chilena, tal como atualmente a brasileira, estava quebrando, estava com déficits muito grandes. E então eles adotaram a postura liberal que foi trazida pelo pessoal lá de Chicago, em que há uma mudança radical na forma de entender a Previdência. Tá? Que não é o que está sendo feito nessa proposta que está indo agora, mas é o próximo passo, pelo que o Paulo Guerra fala. Então, eu não vou falar aqui sobre a alteração que está no Congresso sobre a Previdência brasileira, mas vou tratar sobre a questão da capitalização, né? Bom, então não houve discussão e a gente vai falar sobre como foi feito, tá? A estrutura, ela muda do sistema de Bismarck, que é a nossa Previdência. A nossa Previdência, tal como ela é entendida aqui no Brasil, ela nasce na Prússia de Bismarck como uma forma de rede social para os muito pobres. Então, ela tem o conceito da mutualidade, quer dizer, todos contribuem, todos se beneficiam. Esse conceito que foi implantado no Chile é um conceito absolutamente comercial. É uma poupança individual
como se fosse um VGBL, um PGBL, que cada um desenvolve com o passar do tempo e depois pode retirar no final, de acordo com o contrato que foi feito. Pode ser no final de um prazo, pode ser quando atinge um determinado montante de capitalização, pode ser uma retirada antecipada, se tiver contratado, porque a pessoa quer aquele dinheiro para alguma coisa, tipo, para administrar, para comprar um imóvel, para mudar de lugar, etc. E tal. Então, eu vou tentar trazer a forma como foi feita lá, mas o viés é esse. Muda de um regime muito parecido com o nosso para um regime de poupança individual, certo? As experiências de privatização no mundo, elas são todas originalmente como a nossa, nesse modelo Bismarck, e tem algumas mudanças que são feitas com o passar do tempo, onde se busca algum sistema híbrido. Depois eu vou mostrar para vocês onde foi feito. Mas quando ele fala de privatização, ele está falando de tirar o Estado de gestor de um regime de previdência para entregar para a iniciativa privada. Depois nós vamos estudar os resultados no Chile, e esses são realmente a parte mais interessante dessa palestra do Andres, porque eles são quantitativos, e quais as lições que a gente pode tirar aqui para quando a gente estiver discutindo a nossa previdência, né? Então, como eu falei, foi uma mudança ideológica. Não tem mais uma seguridade social na Previdência e passa a ter um mercado obrigatório de poupança previdenciária individual. Tá? Essa é a mudança básica e é uma mudança radical. Então, nós vamos estudar aqui como foi isso em cada um dos casos, já que se cria aqui um mercado obrigatório de poupança de longo prazo com portabilidade de cotização homogênea. Isso quer dizer o quê? Que você não guarda dinheiro, você guarda cotas de recebíveis, de títulos, tá? Que são disponibilizados pelo mercado. Então, o dinheiro da poupança da Previdência, ele não é mais gerido pelo Estado, para investimentos que o Estado definir. Ele é usado para compra de títulos, e as cotas representativas desse fundo, que é praticamente construído individualmente, é que representam a sua aposentadoria. Tá? Bom, então, vamos dizer, praticamente nossa contribuição definida. Excelente comparação. Nós temos hoje um benefício definido, e esse sistema chileno é uma contribuição definida. Exatamente. Perfeito. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho as características antes e depois da reforma. Primeiro, o sistema. Ele era, tal como no Brasil, segmentado em muitas caixas. Por exemplo, eu tenho a caixa do Estado do Rio de Janeiro, do Estado do Rio Grande do Sul, do Estado do Amazonas, dos militares, dos servidores públicos, das empresas privadas. Eu tenho múltiplas caixas de previdência. Era assim também no Chile. Acaba isso tudo, não tem mais diferença, nem os militares chilenos ficaram com um sistema diferente. Ele foi todo transformado num sistema único. Tá? Essa mudança, ela é vendida para a sociedade como uma mudança em termos de eficiência. Há um ganho de eficiência para o mercado como um todo ao fazer isso. Mas isso, claro, não é a única coisa que é levada em consideração. Mas esse sistema unificado permite que você, porque essa é uma discussão que tem aqui no Brasil, que existem nas muitas caixas distorções e regalias para diferentes participantes. Depois, temos a questão das caixas de pensão, que são os sistemas previdenciários. Todos eles tinham como princípio a
a segurança social, tá? Uma rede de proteção para os mais pobres. E agora, depois da reforma, passa a ter uma administradora de fundos de pensões. No trabalho aqui dele, ele passa, depois desse texto, a se referir a AFPs. Toda vez que ele falar em AFP, é administradora de fundos de pensão, que seria o Bradesco, a América, uma entidade privada, né? Todas elas com fins lucrativos. As administradoras de fundos de pensão, elas, teoricamente, essa é outra discussão que é apresentada lá para a sociedade chilena, elas teriam que competir entre si para assegurar o maior número de usuários, né? No mundo, claro, por favor. Existe algum fundo garantidor de crédito? Não. Na realidade, nós vamos falar pode morrer no meio do caminho, né? Nós vamos falar sobre o risco. O risco é seu, tá? O que obriga as pessoas a, junto com o seu fundo de pensão, contratar um seguro, que encarece, mas, digamos, mitiga esse risco de cobrar. E aí entra uma questão interessante. Como o seguro tem um outro contrato, se você não o fizer e quebrar, você não tem nada. E nem o seguro é garantido. E nem o seguro é garantido. Isso é verdade. As seguradoras não são garantidas. Pois é, mas note como o sistema ele tem um viés realmente de mercado. As empresas de seguro, de administração fazem a montagem da carteira, né, que a gente chama no mercado financeiro de servicer, né, e eu teria que fazer a complementação através de outros produtos, como é o caso do seguro, tá? E ainda assim, nós vamos ver, há riscos que não estão cobertos, tá? Mas é interessante, vocês por favor me interrompam, porque na realidade, o que eu estudei dá para fazer uma palestra de 4 horas, mas não é o meu objetivo aqui, né? O objetivo é só mostrar como é que isso está chegando para nós. Qual é a mudança do que era antes da reforma para depois da reforma quanto ao empregador? Antes, o empregador, tal como no Brasil, pagava uma parte importante da capitalização, da montagem da carteira, etc. No sistema novo, o empregador não põe nenhum centavo para a pensão dos empregados. Volto a dizer, a visão deles é que, aliás, o que eles diziam na propaganda era o seguinte: ninguém mais manda no seu fundo de pensão. Você é o único responsável, como se todos tivéssemos o mesmo conhecimento e capacidade para fazer a gestão de carteira, né? Mas a lógica é essa. Com certeza vai ser criada uma empresa que vai fazer a gestão de carteira dos fundos. Eu vou falar sobre isso, tá? Mas é interessante. Cada vez encarece mais. Mas é interessante porque esse sistema ele é muito parecido com o que foi colocado aqui com os VGBLs e PGBLs, né? Ou seja, para nós mudarmos o sistema atual para um sistema como esse, as condições já estão dadas. Não é muito difícil. Certo? Bom, o que mais? Com relação, além do empregador, a gente também precisa estudar o que acontece com relação aos empregados, né? Os empregados tinham uma participação, que tinha um benefício fiscal, tal como aqui, não entra no imposto de renda, não sei o quê, e direitos. Na verdade, eles eram os donos dos direitos. Não havia direitos de previdência para o empregador, todos os direitos são, o fundo pertence ao empregado, ao participante. Nesse novo sistema do Chile, eles passam de donos de um benefício definido para proprietários e portadores de uma cota
e são consumidores de serviços financeiros. Tá? Se eu tenho uma boa gestão e você não tem, problema seu, porque nós estamos apartados, não existe solidariedade nesse sistema. Tá? Finalmente, o Estado, que no sistema chileno original, tal como é aqui, era o gestor e organizador disso, ele era o administrador do sistema de pensões, ele passa a ser apenas um regulador e supervisor de uma indústria financeira e ele faz o fechamento do sistema antigo. Isso vai ser muito importante para entender, porque quando você sai de um sistema como o nosso, em que as pessoas contribuem e os mais jovens estão contribuindo para que os mais velhos possam ter uma pensão, e isso para, de repente, e todo mundo obrigatoriamente passa a ter uma cota de capitalização, esse sistema entra em falência. O que significa que o Estado chileno foi obrigado a passar a colocar todo o dinheiro necessário para as pessoas que estavam no sistema antigo. Até zerar a posição. Até morrer, né? Até zerar a posição. Isso é que se chama de custo de transição, tá? Que no Chile deu quase que um PIB, tá? E dizem que no Brasil, pô, já está em déficit. Agora, imagine se de repente parar a contribuição para todo mundo, né? Mas aí pode dizer que dane-se o resto. Não dá para dizer, porque tem um regime, digamos, de direito aqui que não permite que você quebre as regras de quem já está. A não ser que tenha uma outra ditadura. Não é bem assim também. Bom, é verdade, mas eu digo o seguinte, para manter até mesmo a regra do mercado, você tem que fazer o fechamento, você tem que fazer a transição. Né? E se cria uma lógica individual. O PIB do Chile dava mais ou menos quanto de valor? Eu não sei na época, mas pelo cálculo deles, está aqui na frente, a gente vai ver esse dado. Tá? Quanto tempo já foi implantado isso? Desde 81. 81? 38 anos. O que significa que agora as Ele pessoas... está dando as consequências. Exatamente. Nós vamos ver quais são as consequências que estão dando. Foi nos fim dos anos 90, não me lembro que no fim dos anos 90 No fim dos anos 90 teve uma mudança, porque a situação estava tão ruim que eles tiveram que fazer uma alteração. Tá? E ainda está esse período de transição? Aí, Deve ter não, muita o gente período de vindo. transição só vai acabar quando morrer a última morrer. pessoa que estava no sistema antigo. Tá? Como tem uma turma lá que vive até os 100 anos. Bom, nós vamos falar sobre isso, porque o aumento da idade de vida é um risco. Pois é. Quer dizer, para nós, a gente fica feliz de viver mais, mas pra para viver. o sistema previdenciário é um risco, porque é um novo cálculo atuarial que tem que ter uma reserva para pagamento. A gente vai falar sobre isso. Então, durante a sua idade ativa, a pessoa vai paulatinamente fazendo um aumento da sua poupança individual. Contou lá o professor que o pessoal usava muito a ideia do porquinho, né? Que nem uma criança que vai colocando moedas, quando ele fica cheio você pode pegar o seu porquinho. Depois a gente vai ver o que aconteceu com o porquinho. Bom, então a poupança capitalizada permite comprar uma renda vitalícia. Quer dizer, você compra papéis que vão lhe pagar um resultado, né, que vai permitir que você viva com isso. mais ou menos, né? Porque Não, se o dinheiro acaba antes. Eu concordo, eu só estou dizendo qual é a lógica. Né? Outra pergunta, isso é hereditário? Não. Se eu morrer, cessa tudo? Se você morrer e você não tiver deixado uma... Como aqui, é um contrato. Como um BGBL, se você não tiver deixado para alguém,
Assim, se for herdeiro do filho, sim, tem direito a receber como qualquer ativo que tem a pessoa. Depende. Tudo depende. Tudo depende. Porque na realidade é um contrato. Lembra que acaba a relação de cima para baixo do Estado e eu passo a ter uma relação comercial. Se você não tiver um cônjuge, mas tiver um parente, por exemplo, um primo, um sobrinho, uma outra pessoa que você queira deixar, a menos que você tenha feito uma disposição específica, desaparece. Notem como, a gente vai falar sobre isso aí na frente, como desaparece aquela vantagem cruzada. O que eu quero dizer com isso? Se eu sou um poupador nesse sistema e morro, a minha poupança não fica para a massa de pessoas que estão vivendo da Previdência. Fica pro mal. Não, fica para quem eu determinar. E se não ficar determinado, vai para o Estado. Ou, aqui no Rio de Janeiro, iria para o ET. Tá? Bom, então, se eu morro antes, eu não deixo o meu saldo para os outros, para aquela mutualidade que existe. Mas também, se eu decido continuar trabalhando e não sacar o meu dinheiro, no nosso sistema isso beneficia todos, porque eu continuo contribuindo e não estou sacando recursos da Previdência Oficial. Neste sistema, isto não ocorre. Se eu continuar trabalhando, eu simplesmente estou aumentando a minha poupança privada. Aqui no Brasil isso é tão cruel. E você vê, nós vamos partir do princípio que a gente vai ter que aumentar tudo para fazer uma poupança. E continuamos contribuindo com essa carga tributária violenta que já está em 6 meses quase durante um ano, né? Eu vi uma reportagem essa semana. É verdade. Está de 5 a 6 meses de trabalho para carga tributária. Quer dizer, a gente, vamos dizer assim, aproveita do nosso salário de 6 meses. Nós não vamos tratar da parte tributária, senão a gente não sai daqui hoje. Sim, mas isso é Mas muito cruel. eu gosto de estudar história e eu estudei que o Império Inca exigia que os seus súditos dessem um mês de trabalho no ano para o Inca, para o imperador. Então ia construir uma ponte, ia fazer uma estrada, ia trabalhar em terras públicas, etc. E tal. E aí os historiadores falam, um mês de vida você trabalha, para que a gente trabalha 4, 5, 6? 6. A dureza que é obrigatório, né? Exatamente. Não, Esse daí esse é sistema obrigatório. mas vamos focar na parte previdenciária, né? Então você vê, você transforma a poupança em 2 modalidades alternativas de pensão. Ou uma renda vitalícia, como funciona aqui a nossa aposentadoria, ou uma retirada programada, que eu calculo que em tantos anos eu vou lá e saco o meu capital todo, ou de uma vez, ou em parcelas, depende do contrato. O que significa? Que eu tenho um contrato de equivalência atuarial, que é o que eu estou falando. Não é um contrato simplesmente civil, é um contrato de cálculo atuarial de pagamento de benefícios. Né? Para haver pagamento, tem que haver reserva, tem que haver cota suficiente. Então, eu tenho uma conta individual de poupança e eu acumulo as cotas que são capitalizadas. O que isso quer dizer? Que o resultado das minhas cotas, enquanto delas eu não lançar mão, elas vão sendo agregadas ao meu capital. E é, como eu já falei aqui, o oposto do princípio da solidariedade. Se eu morro, o dinheiro não é do fundo, é de quem eu deixei ou fica para o Estado. Os trabalhadores aportaram cerca de 7 bilhões ao ano por ano, isso com cálculo de 2017. Né? Então, os trabalhadores em atividade economizam por ano, no cálculo de março de 2017, cerca de 10% da cotização, que são esses 7 bilhões que estão aqui. Obrigatoriamente, esse dinheiro entra para as administradoras do fundo de pensão.
Você não tem participação na gestão. Você contratou e são elas que fazem a gestão do seu fundo, né? O sistema de administradoras de fundo de pensão. Devem pagar, por isso, uma comissão para a administradora do fundo de pensão. São hoje 6 administradoras, tá? Então esses trabalhadores pagam quase 1 bilhão em comissões. Dos 7 bilhões que são recolhidos, 1 bilhão é para pagamento de comissões. Note que é tão absurdo que a gente vai ver aqui. Bom, vamos lá, vamos adiante. Essas empresas, quase todas estrangeiras, tem até uma brasileira, que acho que é o Pactual, cobram comissões cerca de 1 bilhão de dólares, né? A metade desse dinheiro é para gastos administrativos e a outra metade é lucro. Tá? Isso permite, deixa eu só ver uma coisa aqui, 70% dos fundos de pensão das administradoras está a cargo de 3 empresas norte-americanas. Então, uma concentração, embora sejam 6, 75% está concentrada nas 3 primeiras. E existe portabilidade. Se você não quiser ficar com ela, você pode mudar para outra. Mas, como o próprio sistema, digamos, se protege, elas passam a trabalhar com percentagens de comissão muito próximas e criam carteiras muito parecidas. Então não tem um benchmark de diferença que você possa, digamos, ser estimulado a mudar de administrador. Pois é. Duas já criam cartel. Bom, nós vamos ver isso aqui na frente. Então, devido a esses altos ganhos das administradoras, elas dobram o patrimônio a cada 4 anos. Aqui, qual é a lógica deles lá? Não, eu preciso ter um sistema de risco baixíssimo para trabalhar num sistema de risco alto, que é a gestão dessas carteiras. Mas alguma coisa não está funcionando. A cada 4 anos? Dobram o patrimônio? A cada 4 anos eles dobram o patrimônio. Pelo menos essa é a realidade lá no Chile, né? Ah, sim, tem uma outra coisa importante que eu vou falar mais adiante, mas eu posso adiantar agora, que é o seguinte: como o sistema é muito liberal, ele acredita no mercado, então a regulação e a fiscalização são frouxas. Não é que sejam inexistentes, né? Se houver uma fraude, uma coisa do gênero, elas são punidas severamente. Mas, se agir dentro das regras do mercado, que levam a essa oligopolização, não tem problema nenhum. Essa discussão precisava ser feita com a população. Todo mundo precisa ter acesso. Por isso é que eu acho que a gente tem que ouvir a experiência chilena para a gente poder saber o que está acontecendo lá, o que querem fazer aqui também. Então, a discussão lá é a seguinte: o trabalhador, a partir da reforma de 81, tem a liberdade de escolher como o seu dinheiro vai ser aplicado dentro dessas regras, né? Então, contando a indústria de administração de fundos de pensão, eu tenho nas 6 administradoras a criação de fundos diversos. Vocês veem, a maioria delas tem 5 fundos, uns mais agressivos, uns mais conservadores, porque como é um contrato bilateral, você escolhe qual é o tipo de fundo em que você quer que a sua aplicação seja feita, né? Então, os contratantes do fundo de pensão devem escolher a administradora e, dentro da administradora, qual o fundo com que eles querem trabalhar. Isso é uma escolha individual. Certo? Originalmente, em 81, havia 12 AFPs. Isso chegou a 21 em 94 e, com o sistema que normalmente ocorre no mercado financeiro de
concentração, hoje são 6. Tá? A dúvida que realmente os chilenos têm é quem tem mais poder nesse sistema. Se são as administradoras ou os participantes do fundo. Não. Entendeu? A resposta é óbvia. mas não é? Quer dizer, se eu tenho a liberdade de escolher, essa liberdade é condicionada pelo número de opções e pelos produtos que o mercado oferece. Né? Não é assim, eu vou criar a minha carteira. Eu vou escolher entre essas carteiras o que eu posso fazer. Então, houve uma mudança na lógica do pilar contributivo. Nós vamos analisar aqui que um dos grandes objetivos era criar um mercado modificando a fórmula de benefícios, que era benefício definido, a gestão financeira, que era feita pelo Estado, e a administração, que era estatal. Né? Então, eu tenho uma administração, vamos ver, quanto ao financiamento, quanto à gestão, as regras de benefício, administração e redistribuição. No extremo, eu tenho em que os trabalhadores não pagam, tudo é mutualista, é um benefício definido, como foi dito, e a administração é pública e tem subsídios cruzados. Lembra? Se eu morrer, o meu saldo fica para todo mundo e não para quem eu determinar. Se eu trabalho mais tempo, eu beneficio a mim e não o fundo de pessoas. No outro extremo, eu tenho um sistema em que todo mundo contribui. O sistema é não de juntar um bolo de contribuições e dividir, mas um sistema individual de capitalização. Passo de benefício definido para contribuição definida, a gestão passa de pública para privada e eu perco esses benefícios de subsídios cruzados. Antes de 1981, no Chile, o pilar contributivo, quer dizer, a estrutura contributiva, era aquela de Bismarck, não é? Eu contribuo, é mutualista, benefício definido e a gestão é pública. Depois da reforma de 81, eu tenho um sistema em que todo mundo contribui, eu tenho capitalização, contribuição definida e gestão privada. Depois a gente vai voltar para esse quadro. O que aconteceu? Na década de 80, o Chile abre isso com essa reforma dos Chicago Boys. Com a crise dos anos 80, o que eu vou ter? Eu vou ter uma desmoralização das estruturas estatais. Quebra do México, do Brasil, etc. e tal, e houve uma pressão muito grande do Banco Mundial e do FMI para que os países trocassem o sistema nosso pelo sistema de capitalização. Então, rapidamente, o Peru, a Argentina, Colômbia, Uruguai, Bolívia, México, Venezuela, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, o Equador de novo, a República Dominicana e o Panamá vão adotar esse sistema de capitalização. Também vão adotar os países da antiga União Soviética, ou do bloco soviético, com a queda do bloco do Pacto de Varsóvia, etc. e tal. Então, Bulgária, Croácia, Polônia, a própria Rússia, Hungria, vão todos adotar esse sistema de República Tcheca, Armênia, Cazaquistão, etc. E eu ainda tenho países africanos como Nigéria, Gana,
Isso tudo em função da crise, tá? Dessa crise do endividamento. Eu vou só lembrar vocês, não é que esses países escolheram, eles quebraram, então eles não tinham mais dinheiro para manter a Previdência. Então, na realidade, o FMI e o Banco Mundial dizem, já que vocês não têm dinheiro para pagar a Previdência, está aqui um modelo que o Chile testou e funciona. Tá? Deixa eu explicar para vocês. Dentro da lógica dele, ele é eficaz. Ele não é eficiente para atender ao objetivo final de proteção da população. Aí nenhum país europeu ocidental, país de primeiro mundo, adotou isso. Não. Aliás, nem o Brasil. Nem Brasil, não, sim. Não estamos chegando, estamos trabalhando fora do Brasil, em relação ao mundo, nenhum país da Europa Ocidental, mais difícil que possa ter passado os crises, como recentemente Itália, Grécia, Portugal, Espanha, adotaram, ou não quebraram ainda, mas Grécia teve recorde, uns 7 anos, 8 anos. Mas qual foi o sistema de mitigação de risco que eles usaram? Em vez de adotar a capitalização, eles cortaram a Previdência. Então, não é que a solução seja linda, porque na Grécia o que você cortou foi o valor, em alguns casos para menos da metade. O que você ganhava, você passou a ganhar menos da metade. Aí você encaixa o valor que você tem que pagar, né? Bom, continuando, nós temos aqui uma influência do consenso de Washington e programas de ajuste estrutural liderados pelo FMI e pelo Banco Mundial. Vem a crise do subprime, e com a crise do subprime, que afeta o outro lado, que são os títulos privados, que passam a ter insolvência, vários países voltam atrás. Porque aí a Previdência tinha quebrado no setor público, e lembra que eu comprei títulos, e esses títulos passam a não valer nada. Aí as pessoas são levadas à miséria, suicídio, etc. Então a crise do subprime faz com que vários países abandonem o sistema de capitalização. Tá? E voltaram para... Não, porque voltar é muito difícil. O que você passa é ter um sistema híbrido, que eu vou mostrar que é o que está acontecendo, melhor, é a proposta que estão fazendo no Chile. Né? Você vê, quase todo mundo, tirando alguns dos latino-americanos, abandonaram isso. Então a gente vai ver agora, um por um, os principais problemas, com calma. Primeiro, a cobertura, quer dizer, esse guarda-chuva de proteção, ele se deteriora muito. Porque o que acontece, como a gente viu, era aquele sistema lá prévio a 81, que depois da reforma passa a ter esse desenho, ele passa a ter um pilar contributivo de capitalização. Eu passo a ter uma situação em que as pessoas não podem mais contar que vão receber uma aposentadoria suficiente para se manter. Vou repetir. Não é que não exista aposentadoria, mas como ela depende de o que você guardou e onde você guardou, pode não ter. Perdeu valor. Pode perder valor. Não? Então vocês vejam, eu gosto muito desse desenho porque ele mostra que quando isso que está aqui em vermelho são seguros, tá? Vocês vão ver que foram utilizados nos sistemas de administração de pensão. Então o nível das pensões autofinanciadas no início chegou a cobrir esse percentual dos trabalhadores. Esse percentual ficou excluído. Tá? Ou ficou no sistema antigo, ainda no Estado pagando, ou simplesmente parou de fazer, não pôde fazer os aportes. O Chile tem uma diferença de estratos sociais muito parecida com o nosso, e tem questões de gênero,
tem questões de idade, tem questões muito parecidas com a nossa. O que significa que a gente vai ver mais à frente que, como se diz, todo mundo é igual, quem naturalmente tem algum problema sai perdendo. As mulheres têm filhos, não podem trabalhar, ou não podem trabalhar como, especialmente num sistema como esse. E, portanto, se não tem renda, não tem como contribuir. Se não tem como contribuir, tem uma poupança menor. Então você já naturalmente cria uma divisão de gênero. O que aconteceu é que para poder trabalhar cobrindo mais gente, foi criado um sistema de seguros, o que aumentou a parcela das pessoas protegidas, mas ainda assim não consegue, porque até para pagar o seguro tem que ter renda. Então fica difícil, né? A ideia que existe hoje no Chile é que não dá para manter esse sistema. Então eu tenho que voltar a ter um sistema de pensão estatal, tipo mutualista, mínimo, que é para as pessoas não ficarem sem nada. Então esse seguro seria uma volta, pago por tributos, né? Seria uma volta ao sistema antigo, mas para criar uma rede de proteção mínima para essas pessoas. Notem que essa reforma de 2008 começou a ser gestada nos anos 90, ela aumenta essa cobertura, que é o que o colega ali estava falando. Tá? Mas essas prestações de previsão, quer dizer, não é só a cobertura que se deteriora, a capacidade que eu tenho de ter uma prestação também se deteriora. Você veja que eu estou fazendo, aquela parte que está verdinha ali é o pessoal que está indo bem, tranquilo, satisfeito, né? O corte do salário mínimo, depois eu vou dizer para vocês, mas me dá uns $450, tá? Esse pessoal todo aqui fica com uma pensão abaixo do salário mínimo, o que significa que a classe média, a menos que pague acima do que há uma capitalização mínima, ela vai ser empurrada para o extrato mais baixo da renda da população. Há alguma proteção da doença, por exemplo, ou só seguro mesmo? Essa aqui está sendo vista só seguro. Não, lembra que é contrato. Seguro você teoricamente tem um SUS, você vai fazer. E existe o SUS lá? Não. Existe um SUS lá. Lá? Funciona? Não sei responder. Provavelmente deve ser como o nosso. Provavelmente. E tem que lembrar que o Chile, tal como o Brasil, não dá para dizer é assim ou assado, porque são regiões muito diferentes, né? Tem o Norte Grande, tem a região lá do Chiloé, tem o Central, então é diferente, né? Em cada lugar que você vai. Bom, então isso aqui em verde é esse autofinanciamento com 10% do pagamento que as pessoas têm. Isto aqui é aquela que você falou que foi a mudança que foi feita para as pessoas não ficarem sem nada, o que já muda o sistema para um sistema híbrido. Agora, isso aqui me chocou, porque desse pessoal, essa proporção que vocês estão vendo ficou abaixo da linha de pobreza. Isso, mais ou menos. Dá mais do que isso. Isso aqui chega a 75%, isso chega no limite a 44%. Quem é que ficou abaixo da linha de pobreza? Esse povo todo aí? Não? Esse povo todo aqui. Todo? Não. Esse percentual, né? Tá? Sim. Tá? Tá. Mas você nota que ainda assim é um percentual. É quase 50%. Bem grande, bem alto. 79% ficam abaixo do salário mínimo e 44% abaixo da linha de pobreza. Por quê? Porque a lógica de capitalização é que se o seu filho, não foi você que ficou doente, mas o seu filho ficou doente, eu paro de contribuir. Né? Se eu perdi o emprego, ou se eu trabalho num subemprego, sem carteira assinada, etc., eu não tenho como contribuir. Então eu vou cair nessa linha aqui. E se houver esse intervalo aí de falta de contribuição, que você já contribuiu,
Continua valendo? Claro, porque é um contrato individual. O que você pagou é seu. É uma poupança. Tá? Só que se você para de pagar, ela para de crescer. Sim. Né? E o cálculo é você pagar até o fim da vida para você ter o dinheiro. Então, teoricamente, você teria que pagar até os 60 anos. Calculando. E nunca perdeu o emprego. E nunca perdeu o emprego, nunca nada. ter um problema outro por exemplo, sei lá, teu filho quer comprar um imóvel, ele não tem dinheiro, você pega o seu dinheiro e dá para o seu filho. Você parou de pagar sua contribuição também. A desigualdade de gênero aumenta. Se vocês repararem aqui, são as mulheres, né? Ó, o salário mínimo são $450 e a linha de pobreza são $246. Né? Então você tem aqui o desenho que na comparação é fácil você ver. As mulheres têm esse percentual de acordo com a idade. Claro que quanto mais chegando na idade mais produtiva, maior a capacidade que eu tenho de gerar cotas ou capitalização. Né? À medida que eu passo da idade produtiva e paro de trabalhar, eu já não gero mais capitalização. Mas olhem a diferença. Isso são as mulheres, isso são os homens. Homens, mulheres. Certo? Ninguém disse que as mulheres eram prejudicadas. Isso é consequência natural da vida laboral das pessoas. Né? O custo de transição é alto. Para quem não estava aqui, por que o custo de transição é alto? Porque se eu tenho um sistema como o nosso, hoje, que já está em déficit, e de repente todo mundo que entrar no mercado não entra mais no INSS, vai para um sistema de capitalização, para de entrar dinheiro. Se parar de entrar dinheiro, o Estado, através de receita tributária, ou o que for, tem que passar a cobrir aquelas pessoas, até que elas morram. Né? Quer dizer, então os novos também vão ter que contribuir através de tributos. Os novos também vão contribuir através de tributos. E no fim da correção desses estatais, pós-transição, os que ficaram no sistema, tem alguma correção ou é a computação proposta aqui? Quem ganha mais do salário mínimo não vai acompanhar o INPC mais. Eu não estou falando dessa proposta que está aqui, tá? Não, mas a resposta é: depende da relação de trabalho que você tiver. Se você tiver um trabalho com bem correção e aumento, ótimo. Se você tiver um trabalho com arroxo salarial, o problema é seu. A lógica chilena é a lógica de um contrato individual entre você e a seguradora do seu dinheiro. Se você tem dinheiro para pôr a sua cota de capitalização, ótimo. Se você não tem, põe o que puder. E a sua... As pessoas que permaneceram aposentadas. Não, quem permaneceu continua como era. Continua como era. Mas aí, por exemplo, fazer uma comparação assim, nesse sentido. Os que permaneceram, anualmente deve ter a correção inflacionária, que é diferente da proposta daqui. É a diminuição dessa correção inflacionária. Até diminuir os seus benefícios a chegar ao salário mínimo. Eu não sei responder porque eu não conheço o sistema chileno anterior. Eu só estou trazendo aqui de 1981 para cá, a reforma. Eu até estudei, mas de cabeça posso até pesquisar, mas eu não sei responder. Eu diria que há uma lógica de Estado de tentar privilegiar o setor estatal. Porque se o setor estatal não aguentar aquela parcela, eu preciso, que nem fizeram na Grécia, eu preciso reduzir esse custo, eu preciso fazer arroxo. Né? O arroxo é parte da lógica de redução de custos para manter o sistema funcionando. Tá? Mas eu não sei até que ponto isso é verdade. É apenas lógica.
Bom, então esse é o tal custo de transição. Vocês notem aqui, ó, que até 2037 o Chile ainda tem um sistema cada vez maior de pagamentos de cobertura das pessoas que eram anteriores à mudança de 81. Né? O que projeta isso aqui em valores nominais, perdão, isso aqui em percentual do PIB. Então você do PIB, do Produto Interno Bruto. Tá? Então você vê que mesmo quase 38 anos depois, eu ainda tenho um custo de transição bastante elevado. E é natural, porque aquelas pessoas que, quando chegou em 80 anos, estavam trabalhando, agora estão velhas, agora estão precisando exatamente do apoio do Estado. Né? Bom, a partir daquela reforma dos anos 2000, surgem novas garantias, novos seguros que são feitos, lembra, com o regime tributário para impedir a miséria e a quebra total do sistema. Há um alto custo de administração. Vocês veem aqui o percentual que é cobrado pelas 6 empresas que trabalham como administradoras de fundo de pensão. Sendo que, para cobrir os dependentes que se encontrem recebendo um subsídio previdenciário dos trabalhadores mais jovens, assim como os autônomos ou aqueles que são filiados voluntariamente, donas de casa, etc., devem pagar adicionalmente uma cotização para o financiamento do seguro invalidez, do seguro de sobrevida, equivalente a 1,53 da remuneração de quase ao ano. Outra coisa que nós já falamos é que, como a ideia é afastar o Estado desse problema, a fiscalização não é das mais eficientes. O mercado financeiro é um mercado poderoso, nós vamos ver que eles aumentaram o poder de barganha, e mesmo nos regimes da concertação, mesmo nos regimes com, digamos, primazia da esquerda, eles conseguiram manter mais ou menos a fiscalização afastada, ou pelo menos eles se protegeram contra uma mudança nesse sistema. Não? Por uma razão simples, além de ser uma briga muito pesada, é uma briga com quem está investindo. Então o Estado chileno tem que tomar muito cuidado, porque o motor de financiamento da economia chilena são essas administradoras de fundo de pensão. Eles têm o dinheiro, têm a poupança para fazer os investimentos, infraestrutura, etc. Então é uma briga ingrata. Há uma concentração na indústria de seguros. Como vocês já perceberam, eu passo a ter uma lógica de seguros. O que explica, talvez não justifique, mas a gente começa a entender por que a Previc, dos fundos fechados de pensão, vai se juntar com a SUSEP. Tem que ter uma lógica. Já que, se no futuro esse vai ser o sistema, vai ser uma coisa só. Note que essa é uma avaliação para renda vitalícia. Esse é o sistema novo do Chile a partir dos anos 2000. Esse sistema dos administradores de fundo de pensão, lembra? Poupança mais a capitalização dos ganhos, que foi criado durante a sua vida laboral, né? Que cria uma carteira de rendimentos vitalícia, tem aí o seu cofrinho daquela imagem original.
Esse cofrinho é o que vai alavancar a sua, sustentar a sua aposentadoria, a sua poupança, né? O problema é que quando você termina com esse cofrinho, você tem uma renda vitalícia ou uma retirada programada. Esse cofrinho deixa de ser alimentado, passa a ser, você passa de contribuinte a usuário dos recursos da Previdência, né? A poupança passa a ser direcionada toda para o setor financeiro. Então vocês vejam que das aplicações feitas pelos fundos de pensão, boa parte deles seria tesouro direto. Seria financiamento da máquina estatal chilena, né? Ou a Tesouraria Geral da República, ou investimentos em tipo BNH aqui, né? FGTS, ações de instituições financeiras, olha que maravilha, né? As próprias administradoras passam a ser donas, em parte, dos bancos, dos sistemas financeiros. Claro, é um investimento, né? E um investimento rentável, né? Eu tenho também debêntures e outros instrumentos de dívida, quer dizer, empréstimos ao setor privado, né? Depósitos a prazo, debêntures conversíveis, debêntures de instituições financeiras, ações, cotas de fundos de ações e ativos disponíveis. Você vê que uma boa parte desse dinheiro hoje está indo para o mercado financeiro. Não, à toa. Setor produtivo? Pois é, o setor produtivo só através de dívida. Tudo que for debênture, etc., pode ser que seja setor produtivo. Né? Não necessariamente. Não necessariamente. O que significa? O que tem uma certa lógica do mercado financeiro. Porque onde eu vou ter uma renda maior é onde eu tenho um risco maior. Então eu vou aplicar onde eu tenho uma rentabilidade. Voltaremos ao overnight, provavelmente, né? Mais ou menos. Mais liquidez também, né? E mais liquidez. É um título que tem negociação. É claro que toda vez que eu tenho um FGTS, eu tenho mais dificuldade de ter liquidez, né? Ainda assim, não dá para não fazer construção de emendas, né? Porque isso é uma necessidade nacional. Mas você vê que a gente colocou até aqui, né, o professor com uma muito pequena aplicação na economia real. Mas isso também não é surpresa, porque a opção do Chile foi desindustrialização e investimento em setor de serviços. Então, mesmo que você quisesse, não tem tantos projetos de economia real, indústria, etc., no Chile. Você tem projetos de desenvolvimento do setor de serviços, né? Depois, você tem também os riscos assumidos. Deixa eu só fazer um parêntese, para vocês notem como a coisa é cruel. Quanto mais a economia se sofistica, menos trabalhadores não qualificados têm condição de participar desse jogo que a gente está falando, né? Nessa economia globalizada que o Chile tem condição de viver, o sujeito pode morar em Santiago e trabalhar no mercado em Bombardim, Nova Delhi, Beijing, Nova York, etc. E o que leva a um negócio interessante, que parte dessas aplicações são no exterior. Não está aqui separado, mas também tem toda a lógica. Aliás, no Brasil já foi feito isso. Até 10% dos nossos fundos de pensão podem aplicar no exterior. E vão aplicar, porque eu consigo títulos lá fora, bônus do Tesouro Americano, etc., que dão uma proteção contra crises internacionais. Então, é da boa lógica da passagem da carteira que você tenha título no exterior.
Só que títulos no exterior significa menos dinheiro para a economia real do país que gerou a poupança. Né? Isso eu gosto muito, que são os riscos assumidos pelos participantes. Quais são os riscos? Depois a gente vai ver mais em detalhe para fazer um wrap-up da coisa. Mas o risco mais óbvio é que as pessoas, além de envelhecer, têm uma taxa de reposição menor do que 2. O que significa que as populações estão cruzando aquela linha em que eu terei mais velhos do que jovens. O que inverte aquela máxima arcaica para a nossa sociedade, em que os mais velhos cuidam dos mais novos. Nesse novo mundo para onde nós estamos mudando, serão os mais novos que vão ter que cuidar dos mais velhos, que não terão dinheiro para suportar as gerações mais novas. Nenhuma dessas gerações terá dinheiro suficiente para se manter e para cuidar das outras. Mas isso não faz parte da lógica do que eu estou falando. Isso é um problema estranho à Previdência chilena. Certo? Bom, e o que tem mais aqui? O Chile, como o Brasil, tem uma formalidade baixa. Você vê que o percentual de população com carteira assinada é pequena. Quer dizer, é igual a nossa. Né? É igual a nossa. Né? E quanto mais sofisticada, olha só como uma coisa engraçada, quanto mais sofisticada a economia, menos pessoas terão empregos formais. Por quê? Eu vejo na minha casa, o meu filho não aceita ter carteira assinada. Ele faz questão de ser freelancer, para desespero do pai. Né? E se ele ficar doente, quem vai ter que bancar ele e o filho dele sou eu. Né? Nas férias, ele não tem renda. Mas ele quer isso. E muitas pessoas dessa nova geração buscam esse tipo de relação. Eu ficar sentado no escritório 30 anos, como você ficou, papai, lá no BNDES, nunca. Sim, os nossos filhos pensam assim, mas deixa eu só fazer uma pergunta. Eles estudaram, não estudaram? Estudaram. Pois é, e os filhos dos não... taxistas, das pessoas que trabalham no comércio, dos empregados domésticos? Sabe qual é a solução? Como é que vão fazer uma Sabe qual é a solução? dessa? A solução que é dada nessa lógica? Vão ser empreendedores. De quê? Melhor perguntar lá no posto de Ipiranga. Não me pergunte o que eu não sei responder, certo? Gente, Faça a pergunta aí. Porque tem uma outra coisa muito complicada. O Chile está se tornando uma economia desenvolvida, o que significa que o risco do país caiu, o que significa que a rentabilidade dos papéis também caiu. Então, se eu tenho países que têm, como o Brasil, problemas estruturais que ainda pagam uma Selic do jeito que a gente paga aqui, ainda tem algum dinheiro que está entrando. E a inflação baixa, como está agora, eu tenho uma relação... Baixa, juros altos, não é? investimento externo. Eu tenho um círculo virtuoso, se eu poderia dizer assim. Mas, onde eu tenho um país em que a inflação é baixa e o risco é baixo, então a taxa de juros também é baixa. Estados Unidos. isso aí vai aumentar cada vez mais a diferença entre o mais rico e o mais pobre. Exatamente. Muito. E não é Tem só, uma concentração de renda muito e não é grande. só nos países, é dentro das classes sociais e por faixa etária. O que significa que os mais jovens têm maior propensão, energia para trabalhar em 2, 3 empregos, sei lá, o que for, para ter um aumento. Então, eu que não aguento, não tenho como competir com a renda que esse pessoal vai ter com base em trabalho.
Eu só vou depender daquilo que eu guardei. E aquilo que eu guardei, eu vou gastando aos pouquinhos. Bom, então nós estamos falando aqui que eu tenho desemprego e subemprego. Isso é um risco para esse sistema chileno. Eu tenho uma flutuação na rentabilidade financeira, provavelmente numa linha descendente, com externalidades negativas. E eu tenho um aumento da expectativa de vida. O que, como eu já falei, em termos de sistema previdenciário, é péssimo. Porque significa que eu tenho que guardar mais dinheiro do que provavelmente as gerações anteriores guardaram. Certo? O plano B é morrer mais cedo. Infelizmente, Não, suicídio é assim, né? infelizmente, a taxa de suicídio dos mais velhos aumentou muito. Assusta, Tá? mas Não eu só já os tô mais pensando. velhos, no Chile, nas populações nativas também. Tá? Os araucanos, aqueles que mantêm aquela estrutura, digamos assim, não exatamente capitalista de vida, eles também não têm receita. Então essas pessoas também têm um índice de suicídio muito grande, porque não tem uma cobertura social. Se antigamente nós tínhamos um plano universal de segurança social, isso não existe mais. Aí você pode dizer, este é o admirável mundo novo. Não. Ou seja, o guarda-chuva de riscos é o que você próprio construiu. Essa é a lógica do sistema. Certo? É o corolário daquela história de que você administra a sua poupança. Você administra os seus riscos. Se conseguir. Então, fazendo um apanhado do que nós vimos, eu tenho um envelhecimento acelerado da população, uma diminuição da fecundidade a partir da década dos anos 60, a partir da pílula especialmente, mudanças em relação àquela relação de dependência, mais velhos e mais novos, e isso gera uma alta dependência dos adultos mais velhos que têm um aumento de expectativa de vida. Você vive mais e ganha menos. Baixo nível de formalidade de carteira assinada, né? As mulheres têm uma densidade de cotização de 33,3, numa mediana de 26. E os homens têm uma densidade de cotização, de capacidade de guardar dinheiro, de 48% e uma mediana de 52%. Porque mulheres têm filhos. Em geral, cabe a elas cuidar desses filhos na idade mais tenra. Né? Veja que isso implica que os homens teriam que perceber que a obrigação de cuidar dos filhos é tão deles quanto da mulher. Mas isso se eles estiverem em casa. Porque pode ser que tenha muitas mulheres que sejam mães sem... Aliás, a maioria não é de hoje. Tem um estudo do Lima Barreto, que escreveu sobre o Rio de Janeiro, que as comunidades que viviam nas cabeças de porco, etc., eram de mulheres. As mulheres eram chefes de cabeça de casal. Porque os homens... Entra no trem da central e escuta o papo das vizinhas. Ninguém tem pai. Eu não posso entrar no vagão de mulheres. Não, você Não, estou brincando. Bom, e eu tenho aqui os rendimentos dos ativos financeiros, né, de papéis, né, tendendo à queda. A rentabilidade paulatinamente vem decrescendo com o tempo e tenderão a ser similares aos países mais desenvolvidos. Isso ainda não é a realidade brasileira. No mercado de poupança individual competitivo, eu tendo a dividir as pensões por riscos que determinam a capacidade de poupança.
Isso é chamado princípio de equivalência. Esse princípio de equivalência implica que um beneficiário de um seguro de previdência deve equilibrar cada contrato a nível individual. Se eu sou homem, o meu contrato é de um jeito. Se eu sou mulher, o meu contrato é diferente. A minha cobertura é diferente. A minha capacidade de poupança é diferente. A minha propensão a poupar é diferente. A mulher vai ter que poupar mais. Ou pagar mais por Pagar produtos mais. financeiros de proteção. A contribuição dela tem que ser maior. Um dos principais problemas do mercado de seguros competitivo e não regulado é a incompatibilidade entre o princípio da lei de Muricy, cada um sabe de si, não é? Com o princípio da solidariedade. Volto a repetir, não faz parte da lógica desse sistema a proteção coletiva. Isso parte de uma regra que você até estuda na academia, que se todos buscarem o melhor para si, todos terão uma coisa melhor. Mas desde os anos 50 já se descobriu que isso não é verdade. Você aplica. Só para os espertos. O princípio da solidariedade implica que os indivíduos de alto risco, né, mulheres, idosas, etc., recebem um subsídio cruzado daqueles de baixos riscos, homens de idade produtiva, para melhorar o seu acesso à cobertura e suficiência do sistema de pensões. Se todos que produzem geram uma renda, isso protege igualmente a todos, então eu tenho uma diferença em favor dos mais fracos. Vocês repararam uma coisa interessante? Pela lógica demográfica, mulheres vivem mais do que homens. Só isso já quer dizer que elas têm que guardar mais dinheiro do que os homens. Não? A soma dos contratos individuais de poupança de um mercado obrigatório, eu tenho que colocar lá o dinheiro, de poupança previdenciária, não é um contrato social. A soma desses contratos não é igual a uma proteção para todos. E a questão do diálogo social. Dividir para governar. O que significa? Significa que eu vou ter aqui pensões ruins, tá? Porque uma maioria, um percentual de 44%, não vai conseguir ter uma renda acima da linha de pobreza. Isso quer dizer que esse percentual está abandonado. Só tem uma solução, foi que eles chegaram lá no Chile a essa conclusão. Eu tenho que criar um sistema de proteção social com base em tributos para que esse pessoal não fique na miséria. Assim como aqueles que, mesmo tendo contribuído para o sistema, eles não conseguem atingir o salário mínimo. Não que eles não quisessem, que as contingências da vida fizeram com que eles não conseguissem essa poupança. Então só uns 25% é que vão realmente ter uma condição. Para esses 25%, esse sistema é maravilhoso, funciona perfeitamente. Tá? Então, lá no Chile, hoje, o fundo é de 217 bilhões, o que dá, aí para a sua pergunta, o que dá uns 83% do PIB. Não, no caso de uma pessoa que tem que formar um trabalho na carteira, o empregador também contribui para essa poupança? No sistema chileno atual, não.
Tá? Porque a lógica foi de melhorar as condições de competitividade da economia. Então, desonerar os empregadores. Agora, isso não é mais verdade, porque com essa conclusão de que tem que haver uma proteção social, senão uma parte da população vai ficar na miséria, os tributos para a criação dessa rede social são pagos também pelo empregador. Por toda a sociedade, mas também pelo empregador, mas como tributo, não direcionado à previdência. Se tudo agora vai ser pela cabeça de cada um para si mesmo, dispensaremos executivo, judiciário, tudo, não precisamos de mais nada, né? Não vamos precisar de mais nada disso. Não foi o que aconteceu no Chile. Não é não? Não vai ter fiscalização. Então, preciso também ter funcionário público desse nível. Não, é interessante a sua colocação. Não é que eu não precise, mas a lógica é eu posso ter um Estado menor. Eu posso ter... Não teremos. Não, eu não sei. Não teremos. Nesse nível, não. Como eu já falei no início, não me façam perguntas difíceis. Fala. Eu acho que existe um paradoxo que é fundamental nesse processo. Ao mesmo tempo que a economia cresce, a sociedade emburaca. Parte. Pois é, emburaca. Mas isso é uma tendência mundial. É uma tendência mundial. E aí? O mundo acaba. Como ficamos, Carapari? Se é uma tendência mundial, onde a economia cresce e a sociedade emburaca, como é que se corrige isso aí? É o livre mercado, né? É cada um por si. Eu não consigo ver. Eu estou mostrando Essa tendência, ela é uma fabricada. tendência mundial. Deixa eu dar uma resposta como estudante de história. Tá? Isso não é a primeira vez que acontece no mundo. E ela se repete. Né? Ela se É repete. cíclico. Mas o que acontece é que quando ela chega num ponto de ruptura, o que há é uma destruição do tecido social. E aí você vai ter uma nova coisa que vai ser criada a partir daí que a gente não sabe. Chega no como é. fundo do poço, a partir daí tudo é o crescimento. Não sei. Nem sempre, né? Eu quero dizer o seguinte. Quando a gente chega no fundo, tudo é o crescimento. Ah, sim. Ruim ou não, mas cresce. Mas eu não sei para onde é crescer. Pois é, eu Porque, sei assim, também não. Porque o crescimento, assim como um poço, que a água sobe assim, mas é um poço que pode crescer Sim, assim, com água colado. horrorosa, Se nós lembrarmos, na América, continente, nas Américas, nós já tivemos sociedades que entraram em colapso. Né? Os antecessores dos maias, os antecessores dos astecas. Se você vai a Tenochtitlan, aquele centro, uma cidade que tinha mais de 1 milhão de habitantes, perto da cidade do México. E como é que você sabe isso? Porque você vê as estruturas que estão lá na terra. Mas que sociedade era aquela? Que língua eles falavam? Como era? Você tem algumas pinturas que mostram que em algum momento aquelas sociedades entraram em colapso. Então, historicamente, a resposta é: se a coisa vai não crescendo como você falou, essa sociedade entra em colapso. Eu não sei o que vai acontecer depois. Certo? Bom, aquela brasileira ali está associada a uma suíça, é isso? é. E qual É é o Pactual. Oi? É o BTG Pactual e qual é a Suíça? Ah, não sei. Está escrito no na frente. Tá, mas eu não sei O Guedes, de cabeça. de Macron, o Guedes, leia. De onde está tudo isso, né? Tudo bem, depois a gente vê. Esse é do É. Mas Lembra que eu estou dando uma palestra que um professor da Universidade do Chile fez lá na Anapar. Eu até fui fazer uma pesquisa para poder ter, mas eu não tenho conhecimento profundo da realidade que ele está apresentando aí. Aquele quadro ali reflete o ranking? Não. Ou é só um quadro apanhado de... Não. Quer dizer, ele reflete o ranking, mas você tem que tomar cuidado, porque essas 3 primeiras aqui representam 75%. Tá?
É um ranking, mas tem uma primeira liga e uma segunda liga. Tá? É engraçado que tem uma colombiana aqui, né? O que mostrou isso aqui? Por que isso aconteceu no Chile? E aconteceu, mesmo que tenha sido uma ditadura, mas aconteceu e ficou. Por quê? O pilar solidário quebrou. Na verdade, ficou fácil atacar a Previdência do Chile, porque não ia ter dinheiro para as pessoas se aposentarem. Tá? Que é o discurso que está tendo aqui também. Certo? Mas isso é real. Isso vai acontecer. Né? O discurso é, se nós continuarmos como estamos, não vai ter dinheiro para pagar as aposentadorias. Não vai ter dinheiro para investimento e o país quebra. Então, a gente vai ter que mexer com esse discurso. Não, isso é real. Isso é o que Não sei se é real. Eu estou dizendo que esse é o discurso que está acontecendo. Eu não estou dizendo se isso é real ou não. Mas eu não sei se isso é verdadeiro. O problema é a mensagem subliminar. Eu não quero transformar essa proposta em um curso, porque eu não tenho condição de, por exemplo, discutir a reforma que eles estão lá no Congresso, porque ela não está pronta ainda. Né? Mas não sei ainda nem como é que vai sair. O que eu quero trazer para vocês é o Chile. Né? E, eventualmente, aquilo que a gente tem que reconhecer que vai ser parte da discussão aqui. E isso vai ser parte. O pilar solidário não está funcionando. Então, partiram para outra coisa, que também não funcionou. Então, parece que a solução dos socialistas é o sistema misto. Mantém isso, mas cria um colchão social tributário. Mini colchão. Um mini, para as pessoas não morrerem. De madeira. Lá no Chile, você também colocou que teve uma quebradeira, não teria dinheiro para pagar. Isso foi real? Ou isso foi também um discurso como estão correndo? Não, isso foi real. Ou era a base de lá? Não, isso foi real. Tem nada disso? Tem. O próprio pessoal do Partido Socialista admite que não dá para voltar ao que era antes. Não dá. Bom, tanto que a proposta dos socialistas é: vamos aproveitar o que já existe, que suporta uma parte da população, e criar um colchão de proteção mínimo. Olha que ele não chega na linha de pobreza, hein? Mas não deixa as pessoas morrerem de fome. Se não chega na linha de pobreza, nem vai morrer. É de baixo para fora. É lógico. Bota a pessoa embaixo. É sofrimento, né? Pra que viver abaixo da linha de pobreza? Pelo amor de Deus. Mas a questão, Ela falou, embaixo da ponte. a questão aqui é orçamentária. É quanto de dinheiro conseguem separar agora para poder fazer. É claro que, se fosse possível, o que eles querem é isso aqui, ó. Eu espero. Aumentar cada vez mais. Você vê, na cabeça das pessoas é o salário mínimo. Não, o salário mínimo está aqui. Pois é. Então, abaixo disso aí, o que é salário mínimo no Brasil? Salário 200 mínimo reais? é bem longe ali. Um prato de comida que eu morrer. Mas o salário mínimo dele lá é $450, o nosso aqui. Quanto A é? linha de providência são $250. São 250 dólares. R$2 para o nosso Eu sei. Ou seja, o nosso salário mínimo é linha de É a providência. linha de pobreza do Chile. Eu sei, já fiz cálculos aqui. Mas é diferente porque o preço das coisas, relativo das coisas, é diferente. Tá? Por exemplo, eles não produzem comida, eles importam comida. Então, Mas a gente também não vai produzir nada. Com essa importação, então vamos parar de produzir Não sei se também. você está a par, falei alguma coisa a respeito de que hoje, você está falando uma questão da linha da pobreza, hoje eles estão, o governo está desonerando tributariamente os trabalhistas das empresas, de modo a vir a contratar os idosos a voltar para o mercado de trabalho. é interessante você colocar isso,
Porque esse sistema que foi mudado lá no Chile, não aquele original, aquele totalmente liberal, mas o sistema que foi implantado depois, como ele falou, lá nos anos 2000, ele passou a criar bônus. Então, digamos, você passa a ter um bônus para quem empregar pessoas mulheres. As mulheres passaram a ter um bônus por cada filho nascido vivo. Tá? Então, elas não têm como contribuir para o sistema, mas elas passam a ter uma capitalização pelo filho nascido vivo. Quem banca isso? É o Estado. Em função do crescimento da economia. Exatamente. Exatamente. Por isso que tem um paradoxo nesse negócio. Tem. Forte. Tem. E é interessante porque essa discussão é a próxima discussão aqui. Isso está no mundo. Né? Isso não é novidade. Bom, olha aqui, ó. O que passa a ter é de novo o sistema tripartite. O que é o sistema tripartite? Empregado, empregador e Estado, que é uma volta ao sistema anterior a 1981. Mas nessa linha vermelha aqui, ó. Nessa linha vermelha. Certo? Quer dizer, mesmo o sistema chileno, ele não deu certo. Pelo menos não deu certo nas bases lá do Pinochet. Isso é um seguro novo que eles estão pensando em criar. Olha só, se valer a proposta dos socialistas, seria feito um seguro geral para todo mundo até a linha de pobreza. Seria feito um outro seguro, também estatal, até o salário mínimo. E a partir daí é que você teria a sua poupança individual. Não é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, onde a gente tem um INSS que paga de 1.000 e pouco, de um salário mínimo até 5.000 reais. Né? Então isso aqui seria os 1.000, isso aqui seria os 5.000. A partir daí é que você joga a sua poupança individual. Tá? Mas isso é uma proposta que está em discussão. Isso é o que está sendo discutido lá no Chile atualmente. O Brasil ainda está atrás, porque ainda vai entrar no buraco primeiro, que eles já estão tentando sair. A gente está entrando. Por isso, quando trouxer essa discussão, a gente tem que apontar isso aqui. Não? E a gente consegue falar para alguém? Não me faça perguntas que eu não posso responder. Em resumo, o que está tendo hoje é uma escalada de retorno do princípio da seguridade social. Certo? Ou seja, como você falou, fomos do fundo do poço, eles foram, né, no Chile, miséria, pobreza e tal, não sei o quê, e agora eles estão tentando voltar para isso aqui. O fundo do poço. Como diria o professor Hadras, Muchas gracias. Para quem não estava aqui, isto é uma replicação que nós agradecemos à ANAPAR, que nos cedeu o material para ser como é que chama? Multiplicado aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos fazer filmes e vamos entregar para todas as associadas da Unidas Prev, para vocês poderem mandar para os seus associados, etc. Tá bom? Olha, eu confesso que eu joguei muita adrenalina no meu sangue depois que eu escutei isso tudo aí. Pessoal, muito obrigado. Foi muito